A partir de agora, a aula está sendo gravada, tá? Então, mais uma vez, boa noite para vocês. Nós estamos repondo, né, o horário de segunda-feira. Infelizmente, segunda-feira, né, nós tivemos vários transtornos aí. Inclusive, vários professores do Cefet tiveram problema, né? O sistema foi geral, né, a dificuldade aí com a plataforma Teams. Saiu até uma notícia na imprensa falando, né, dessa dificuldade de conexão. Mas hoje parece que está funcionando melhor. Eu dei aula ontem para a turma 2 e nós tivemos alguns travamentos, mas conseguimos fechar a aula, né? Agora vamos ver hoje como que vai ficar, tá bom? Qualquer dúvida aí, pessoal, vocês podem abrir o microfone e falar, tá bom? Então nós vamos dar início aqui e para começar, eu queria saber como que vocês estão aí, né, desenvolvendo os exercícios, né? Vocês fizeram lá a avaliação, deu tudo certo? Os cadernos, como é que está a situação dos cadernos? Alguma dúvida? Estão conseguindo fazer os exercícios? Assistiram as aulas assíncronas? Dá um retorno aí, por favor. Se tiver alguém com dificuldade, alguma dúvida. Tudo Eu certo, estou então? conseguindo fazer, por enquanto. Tá, né? Então tá Sim. bom. Eu fico feliz, né? Porque a experiência, assim, né? Ensino remoto, quer dizer, aula de desenho, muitas vezes os alunos têm muita dificuldade na hora de fazer mesmo, né? De pegar o instrumento e fazer. Mas já que vocês estão conseguindo, eu fico feliz. Qualquer dúvida, pessoal, vocês entrem em contato, né? Vocês já sabem os canais de comunicação que nós temos, e aí a gente vai tentar ajudar, tá bom? Vamos avançar aqui então. A aula de hoje, nós vamos fazer a reposição, como eu já disse, e é a parte 2, né? É a aula síncrona 5, parte 2. Né? Então, vamos avançar aqui. Então, o nosso assunto hoje é desenho projetivo. Então, nós vamos falar aqui sobre perspectivas e projeções. Também, né, projeções normalmente é chamado também de vistas, né, ou vistas ortográficas. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Essa aula, nós vamos fechar essa parte hoje, que é a parte 2, e esse assunto, ele é um assunto assim um pouco extenso. Então, provavelmente nós vamos demorar depois, mais aí umas 2 semanas, tá bom? Falando desse mesmo assunto. Nós teremos também uma bateria de exercícios. Eu vou liberar já o caderno 2, né, para essa etapa, né? Vou recolher, no dia 5 a gente recolhe a etapa 1 e já vou liberar a etapa 2 logo em seguida, tá bom? Já dentro desse assunto aí que vocês estão vendo, tá bom? Vamos lá então. Quem lembra desse esquema aí que foi falado na última aula? Beatriz, está aí? Lembra Esse, dessa aula, Beatriz? Você lembra dessa aula? lembro. Então, nesse esquema aí, pessoal, está sendo mostrado para vocês aí, olha, o que é isso aí? É o sistema de projeção. Então, nós vamos trabalhar, vou repetir aqui, ó, nós vamos trabalhar com o observador. Quem é o observador? Somos nós, né? Eu, você, qualquer pessoa ali que estiver, né, observando, né, o objeto, ele aqui no estudo do sistema de projeção é tratado como observador. E, a partir do observador, nós temos o que é chamado de ponto de observação, representado aí pela origem do sistema. Então, quando você observa, né, um determinado objeto, você pode ver aí, ó, que logo após a origem, né, nós temos o objeto. Quer dizer, o objeto ele fica ali posicionado no espaço, né, a gente chama de espaço gráfico, e o observador ele observa o objeto, e aí existe uma coisa chamada raios projetantes, ou linhas projetantes, que essas linhas elas têm origem no ponto de observação e elas vão em direção ao objeto e passa pelo objeto. Então, na medida que essas linhas projetantes passam pelo objeto, ela produz o que nós chamamos de imagem. Então, aí o que a gente precisa? A gente vai precisar de um plano de projeção que vai ficar exatamente na posição posterior, né, ao objeto,
e esse plano de projeção vai receber a imagem. Então, quando a gente está trabalhando, né, o sistema o desenho projetivo, né, nós estamos trabalhando aqui a ideia do desenho projetivo. Então, dentro da ideia do desenho projetivo, nós temos que trabalhar com todos esses elementos aí, ou seja, o observador, o ponto de observação. Você tem que imaginar o objeto no espaço, aí ele fica ali posicionado, né? No caso aí, né, existe a face, né, dele, né? Você está observando uma determinada face, e é um objeto, ele é um objeto bidirecional, né? Então, nesse caso aí, é como se fosse uma superfície plana. Então, na hora que você projeta esse objeto, né, no plano de projeção, você tem o que nós chamamos de imagem, que é a imagem gráfica do objeto. Tá bom, Oi, pessoal? Gilson. Oi. Desculpa interromper, é que pediram para me avisar que o Kaique tá sem internet. O Kaique. Sim, Depois ele vai poder assistir essa aula lá no Siga, né? Amanhã eu já coloco ela lá. tá A bom. gente faz a edição da aula e publica lá, ele pode assistir, tá certo? Aham. Pessoal, vocês entenderam então como que funciona o sistema de projeção? Sim ou não? Ok aí? Repetindo, observador, ponto de observação, né? Isso. Aí nós temos o objeto, as linhas projetantes que passam pelo objeto. Depois nós temos o plano de projeção. E aí, finalmente, nós temos o que nós chamamos de imagem, que é a imagem do objeto projetada no plano. Eu queria que vocês mentalizassem isso, porque a partir de agora, esse é o conceito que nós vamos utilizar aqui, né? Toda vez que você tiver que fazer uma projeção de um objeto, né? Pode ser uma peça, pode ser um modelo, qualquer tipo de elemento gráfico, esse vai ser o conceito que nós vamos utilizar. É claro que mais adiante nós vamos aprimorar um pouco mais esse conceito, né? Imagina vocês, por exemplo, projetando um objeto tridimensional, né? Aí nós vamos ter que, digamos assim, ampliar a quantidade de planos de projeção, né? Nós podemos trabalhar, inclusive, com vários planos de projeção. Pode ser com um plano, com dois, com três. Nós podemos chegar até 6 planos de projeção. Vai depender da forma que nós vamos projetar, vai depender também do objeto, né, que a gente estiver analisando. E aí nós vamos poder, então, verificar qual a melhor forma de posicionar esse objeto e definir quantos planos de projeção vai ser necessário para ele. Mas isso aí vai ser um pouco mais adiante, para vocês entenderem, né, a forma de escolher isso, né, como que os planos vão ser definidos, isso a gente vai explicar depois. Mas esse primeiro conceito ele é fundamental para nós, né, porque essa aí é a base do desenho projetivo. Lembrando que nós estamos aqui trabalhando dentro do conceito de Gaspar Monge, né? Que é aquele conceito, né, dos planos de projeção lá, né? Do rebatimento, da épora. Então, esse conceito é que está sustentando a base nossa aqui, né, para o desenho projetivo. Ok? Avançando aqui. Bom, agora, quando a gente fala de objeto, nós precisamos definir, então, o que seria, né, na verdade, esse objeto. Então, para nós aqui no desenho projetivo, objeto pode ser qualquer ente geométrico, né? Qualquer ente geométrico. Pode ser um ponto, pode ser um segmento de reta, pode ser, por exemplo, uma superfície plana, pode ser um corpo, né, tridimensional. E nós estamos chamando aqui por exemplo, tem um exemplo aí, olha, uma peça de máquina, um conjunto de peças. Então, para nós, objeto, quando eu falo para vocês objeto, é qualquer tipo de ente geométrico. A gente chama de ente geométrico ou ente gráfico, não é elemento gráfico. Então, tudo que for possível, que for visível e que puder ser projetado, para mim vai ser, então, um objeto, né, um ente geométrico, tá? E aí, dependendo da modalidade de desenho que nós temos, a gente trabalha com o mesmo conceito. Então, na realidade, não muda. Se eu estiver fazendo um desenho arquitetônico, vou trabalhar com esse conceito, um desenho mecânico, um desenho elétrico, hidráulico, né, o que for. Então, objeto
está escrito aí na definição, pode ser um ente geométrico, um modelo ou um elemento gráfico, seja qual for. Então, já que nós entendemos agora o conceito de objeto, eu vou começar a falar com vocês aqui a respeito dos sistemas de projeção que nós temos. Então, basicamente, nós trabalhamos com dois sistemas. Um deles é chamado de perspectiva, né? Que nós vamos, na perspectiva, nós vamos enxergar a forma, né? Na posição, é como se fosse o objeto no modo tridimensional, né? E as projeções, nós vamos enxergar o objeto na forma planificada, ou seja, em forma de vistas. Tá certo? Então, esses são os dois modelos que nós vamos utilizar. Então, pessoal, para a gente poder fazer toda essa representação, nós vamos ter, então, que definir, né, quais são os elementos que nós vamos projetar. Como eu disse para vocês, né, eu posso projetar desde um ponto até um sólido, né? Então, elemento gráfico aí, existem vários tipos. Quando você está construindo um desenho, por exemplo, na realidade você está trabalhando com linhas, não é isso? E toda linha, você já sabe, né? Nós já vimos isso, que a linha é formada por pontos. Então nós temos linha reta, linha curva, e todos os formatos possíveis, né, de superfície e também de objetos sólidos. Então tudo isso para nós, esses elementos que eu estou considerando, são eles que vão ser projetados. Ou podem ser projetados em forma de perspectiva, ou então em forma de projeções, em forma de planificado, né? Como eu disse, né, em vistas. Então, gente, resumindo, né, qual que é o conceito de sistema de projeção? Bom, o sistema de projeção permite, né, como eu disse, desenhar as vistas do objeto nos planos de referência, né? É aquilo que eu estava mostrando lá atrás para vocês. Então, toda vez que eu for projetar, né, é esse o conceito. Ó, eu vou projetar um objeto? Vou. Então, o que eu faço? Eu preciso de um plano de projeção para receber, né, essas vistas. E também eu posso, digamos assim, trabalhar a minha perspectiva, né, de várias formas, né? Eu posso observar ela em vários pontos de referência. Aquele ponto de observação que eu mostrei para vocês lá atrás, ele pode mudar de posição também, né? Dependendo da forma como o observador observa o objeto. Então, agora nós vamos conhecer, né, os principais sistemas de projeção. Presta bem atenção agora, para você não confundir. Eu vou tentar passar aqui algumas características desse sistema de projeção e depois, lá na frente, eu vou definir para vocês qual sistema de projeção que nós vamos adotar aqui no curso. Tá? Então, o primeiro sistema que nós vamos trabalhar com ele, nós estamos apresentando, aliás, que é o sistema de projeção paralela ou cilíndrica. Observa esse sistema aí, gente. O que nós temos aí? Olha, de laranjado aí, de laranja, né, nós temos o objeto. E lá embaixo, você pode observar que existe o plano de projeção. O que vai acontecer? É como se o observador estivesse observando o objeto de cima para baixo, e aí você vai ter ali as linhas projetantes passando pelo objeto. Observa que as linhas projetantes, elas vão passando pelo contorno do objeto, né? E aí, essas linhas projetantes, o que elas fazem? Elas levam, né, a imagem do objeto para ser representada no plano. Por que esse sistema aí se chama sistema de projeção paralelo ou cilíndrica? É paralelo porque, se você observar direitinho, as linhas projetantes, elas são paralelas entre si. São essas linhas azuis que estão aí, ó. Então, cada uma delas são paralelas, né? Agora, elas começam passando pelo objeto, do jeito que eu falei, e vai até no plano. Quando chega no plano, aí para, né? Aí você tem ali a imagem. Então, qual que é a principal característica desse sistema de projeção? Que as linhas paralelas, né, as linhas projetantes, elas são paralelas entre si. Ok? Agora observa esse sistema aí. Esse é o chamado sistema ortogonal, né? Você pode observar aí qual que é a diferença dele em relação ao anterior. Observa lá.
Nesse anterior, você está percebendo que as linhas estão um pouco inclinadas? Nesse segundo sistema, as linhas já estão o quê? Elas continuam paralelas, mas elas fazem 90 graus com o plano. Então, por isso que chama ortogonal. Então, todo sistema onde as linhas projetantes formam um ângulo de 90 graus com o plano de projeção é chamado de sistema ortogonal. Então, resumindo, né, as linhas continuam paralelas e o plano está o quê? Faceando, né, em relação às linhas projetantes no ângulo de 90 graus. É chamado de ortogonal. Né? O termo ortogonal tem a ver com perpendicular, né? Ou seja, com planos perpendiculares às linhas projetantes, formando um ângulo de 90 graus. Entenderam, pessoal? Olha esse exemplo agora. Essa é a projeção oblíqua. E é um tipo de projeção paralela também. Agora, nós temos aí, você pode ver que o objeto ele está no espaço, as linhas projetantes passam por ele, né? E a imagem ela vai ser projetada no plano, porém, as linhas elas não estão perpendiculares ao plano. Então, esse tipo aí é um tipo de projeção paralela, porque as linhas projetantes continuam paralelas, porém oblíqua, porque elas estão oblíquas em relação ao plano de projeção, que é o plano alfa aí, né? Então, observe lá o objeto e observe a imagem. Verifica a posição da imagem lá no plano alfa. Existe um outro sistema, que é sistema de projeção central ou cônica. Observe esse exemplo aí. Nós temos lá a origem, né, que é o ponto de observação, e as linhas projetantes, elas partem do mesmo ponto, ou seja, da origem. E elas vão abrindo, né? Elas são o quê? Elas são oblíquas em relação ao plano. Você pode perceber que todas as três linhas projetantes aí que passam pelo objeto, elas tocam o plano de projeção, formando um ângulo diferente de 90 graus. Observa lá a imagem. Nesse sistema aí, pessoal, a imagem, inclusive, ela fica ampliada, né, em relação ao objeto. Por quê? Porque existe uma certa distância entre o objeto e o plano de projeção. Na medida que aumenta essa distância, né, essa distância entre o objeto e o plano de projeção, a tendência é aumentar, né, proporcionalmente aí, de acordo com a distância, a dimensão da projeção. Normalmente, nesse tipo de projeção, a imagem ela não está na verdadeira grandeza do objeto. Melhor dizendo, né, o objeto sempre fica o quê? Com o tamanho, né, com a dimensão inferior à imagem. Então, essa é a característica de um sistema de projeção central ou cônica. Cônica por causa das linhas projetantes, né? E elas não estão, elas não tocam o plano de projeção a 90 graus, ou seja, elas são oblíquas. Então, estou chamando de cônica, né? Porque elas estão inclinadas, vamos dizer assim. Todas elas, né? Todas elas inclinadas em relação ao plano. E aí, pessoal, entenderam? Alguma pergunta até esse momento? Então, agora, se vocês entenderam, nós vamos ter que definir agora qual desses sistemas que nós vamos adotar aqui a partir de agora, dentro do desenho projetivo. Então, você já aprendeu que existem, né, o sistema cônico e cilíndrica. O sistema cilíndrico ele pode ser dividido com as linhas projetantes em oblíqua e ortográfica. Qual desses que nós vamos utilizar? Então, nós vamos trabalhar, a partir de agora, com o sistema de projeção cilíndrica, tá certo? Que é o número 2 aí. E, em relação às linhas projetantes, nós vamos trabalhar também com o número 2, que é a ortográfica. Então, nós vamos escolher o sistema cilíndrico, né, ortográfico. Tá ok? Por que vai ser esse? Né? A maioria dos desenhos que nós temos na área de metal mecânica utiliza esse tipo de sistema de projeção. Os outros sistemas é muito usado lá na arquitetura, né? Nos desenhos arquitetônicos, lá quando você vai fazer, por exemplo, desenho de fachada, por exemplo, né? Por exemplo, uma casa, um prédio, ou outros tipos de desenho que tem a ver na área de construção civil, aí a cônica ela aparece muito.
né? Agora, a cilíndrica ortográfica, né, nós trabalhamos aí com as linhas projetantes paralelas, né, e fazendo 90 graus com o plano, né? Então, esse é o tipo de sistema mais utilizado aqui para nós, tá bom? Por causa da natureza do curso de vocês, a gente direciona para esse tipo de projeção. Agora, observa aqui um outro esquema para ajudar vocês a compreender melhor, né? Como se fosse um resumo. Então, nós temos do lado esquerdo as projeções cônicas. Olha, observa lá como que funcionam as projeções cônicas. Tá vendo? Aquele exemplo que eu mostrei lá atrás. Então, aí nós temos uma forma resumida, né? Esse cubo laranjado aí é como se fosse um objeto. Agora, observa as linhas projetantes e olha o ponto de observação. Esse ponto de observação aí, normalmente, é chamado de ponto de fuga, né? Você pode ver que na esquerda, você tem 3 representações possíveis. Se você for observar uma face só, você vai ter um ponto de observação. Se você for observar 2 faces do objeto, 2 pontos de observação distintos. Lembra que eu falei com vocês que os pontos eles podem mudar de posição? Pois é. E se você for observar as 3 faces do objeto, dentro do sistema de projeção cônica, você tem que observar em 3 pontos distintos. É como se você tivesse com o objeto no espaço e você mudasse de posição, né, em relação ao objeto para fazer a observação dele ali de tal forma que você consiga ver as 3 faces dele, né? É chamar de ponto de fuga, né? São 3 pontos distintos aí. Como a gente não vai usar muito esse sistema de projeção cônica, então nós vamos passar para o lado direito e vamos tentar entender aí como que está a nossa classificação aí das projeções cilíndricas. Então, conforme eu disse para vocês, as projeções cilíndricas, né, as linhas projetantes passam pelo objeto, né, que são paralelas, e aí nós temos duas formas de fazer, né, a projeção. Ou a gente faz da forma oblíqua, ou a gente faz da forma ortográfica. Eu estou lembrado que eu já falei para vocês há uns minutos atrás que nós vamos adotar a forma ortográfica. E dentro da forma ortográfica, né, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá aí no... Deixa eu ver aqui. O fórum? Ah, tá. Tá falando sobre o Douglas aí, né? Tudo bem, gente. Voltando aqui. Então, dentro do modo ortográfico de representação, nós temos, né, do lado esquerdo aí, o que a gente chama de projeção ortográfica axonométrica. Ela pode ser dividida de 3 formas. Ou a gente vai fazer uma perspectiva isométrica, ou nós podemos trabalhar com a perspectiva dimétrica, ou com a perspectiva trimétrica. O mais comum para nós aqui é a isométrica, é aquela que eu falei para vocês. Então, nós vamos trabalhar com a projeção cilíndrica, na forma ortográfica, com as linhas projetantes fazendo um ângulo de 90 graus com o plano. Nós vamos escolher aí, dentro da projeção axonométrica, a forma isométrica, né? Daqui a pouco eu vou explicar direitinho como é que funciona a isométrica. E do outro lado aí, ó, onde está escrito múltiplas vistas ortográficas, é aquilo que eu disse para vocês lá atrás. Nós podemos trabalhar com vários planos de projeção. Você pode ver que aí tem a possibilidade aí de trabalhar até com 6 planos, né? E aí depois, mais à frente, eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Tá bom, gente? Olha só o desenho novamente aí. É o mesmo desenho anterior, né? Tá vendo? Então, agora, só para você entender, né, na parte de projeção de múltiplas vistas, é aquilo que eu falei para vocês. Como a gente tem a possibilidade de trabalhar até com 6 planos, só que a gente não vai precisar trabalhar com 6. Porque, normalmente, esses desenhos que a gente estuda aqui no curso de vocês são desenhos mais simples, né? A gente está fazendo um curso de desenho básico, então, muitas vezes, não há tanta necessidade de usar 6 vistas ortográficas, né? Não precisa. A gente pode usar aí, de repente, 3. Há casos, inclusive, que nem é necessário 3 vistas. Você pode trabalhar com 2 e até com 1 vista, né? Agora, no que diz respeito às perspectivas, a gente vai adotar a isométrica, que está aí logo à esquerda aí, conforme eu disse para vocês. Tá bom? Aqui nós temos uma representação
em relação aos tipos de perspectiva, né? Axonométrica. Lembra que eu fiz a classificação ainda há pouco? Pois é. Agora, observa um negócio interessante aí. Nós temos aí 3 tipos, né? A cavaleira, a isométrica e a dimétrica. Essa cavaleira, na realidade, vamos voltar lá atrás, ó, para você entender, ó. Observa onde que ela fica. A cavaleira, ela é como se fosse uma projeção cilíndrica oblíqua. A gente pode até fazer algum desenho com cavaleira, né? Mas é muito pouco utilizado. Normalmente a gente trabalha mais na isométrica mesmo. Agora, lembrando que no caso da cavaleira, você observa que o eixo, né? Observa aí que o objeto está apoiado no eixo X. Então o eixo ele permanece zero, né? E você vai ter um ângulo de inclinação de uma das faces, no caso aí está apresentando um ângulo de 45 graus. É possível fazer com um ângulo diferente também. Mas você pode, por exemplo, pensar que se você fizer com um ângulo de 30, por exemplo, a face apoiada a zero e um ângulo de 30, você vai ver que a face ela vai ficar mais visível, né? A face lateral direita aí, ó, mais visível. Agora, se você diminuir o ângulo, aliás, desculpa, se você aumentar o ângulo, né? Passar o ângulo, por exemplo, para 60 ou para 75, a face vai levantando e você vai diminuindo o campo visual da face direita da peça. Então, a gente normalmente trabalha com a isométrica, porque na isométrica você consegue ver dos dois lados o mesmo ângulo, né, que é 30 graus, e você consegue enxergar as faces, né, com uma redução, né, dimensional aí praticamente igual. Quer dizer, se eu tenho 30 graus de um lado e 30 graus do outro, significa que as duas faces do objeto estão inclinadas na mesma proporção. Então, do ponto de vista visual, eu consigo enxergar, né? Eu tenho o campo visual aí, eu consigo ver a face da mesma forma, tá certo? E se eu for usar, por exemplo, a projeção em perspectiva dimétrica, aí você vai perceber que o ângulo já muda. São 2 ângulos diferentes aí. Aí está colocado, por exemplo, um ângulo de 7 graus do lado esquerdo, né? Então, esse eixo inclinado aí a 7 graus e o outro eixo a 42 graus. Você vai ter também uma diferença aí, né, em relação à observação. Né? Na hora que você olha a peça, né, esse objeto aí, que é um cubo, né? Você vai perceber que o lado direito ele está mais, de certa forma, como se ele estivesse mais inclinado em relação ao lado esquerdo. Então, você consegue ver, né, assim, a visibilidade, né, do lado esquerdo, ela se torna maior, tá certo? Esse modelo aí de perspectiva, ele é muito utilizado para nós aqui no tipo de desenho nosso, não. Tá certo? Agora vamos avançar um pouco mais aqui. Então, aqui nós temos lá a classificação inicial, né? Na setinha vermelha aí, então, nós vamos adotar, então, a projeção ortogonal. Na setinha roxa, né? Nós vamos pegar lá como referência a perspectiva isométrica, que vai ser o nosso foco, né, de estudo, conforme eu disse. E aí, pessoal, as vistas ortográficas, nós vamos trabalhar basicamente com 3 planos de projeção. E, por último, só para fixar, né, a ideia, nós vamos trabalhar basicamente dentro do primeiro diedro, conforme a recomendação da ABNT. Então, a ABNT recomenda o primeiro diedro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que funciona isso no primeiro diedro. Mas a norma, né, de modo geral, né, tem alguns países da Europa, a maioria dos países da Europa também utiliza o primeiro diedro. Estados Unidos e Canadá, por exemplo, normalmente eles projetam, né, fazem as projeções no segundo diedro. Aliás, no terceiro diedro, tá bom? Repetindo, Estados Unidos, Canadá, né, o norte da América, né, eles costumam usar o terceiro diedro. Aqui para nós, no Brasil e países da Europa, né, a maioria dos países da Europa, primeiro diedro. Então, nós vamos adotar a BNT, de acordo com a BNT, primeiro diedro, tá bom? E agora nós vamos, então, começar a exercitar aqui, né, vou fazer algumas simulações aqui para vocês verem como que vai ficar, né, essa questão da projeção desses elementos gráficos, tá bom? E para mim fazer isso, eu vou precisar de alguns alunos aí. Eu vou chamar alguns alunos aí para participar, tá bom? Eu tenho aqui hoje, deixa eu ver aqui,
Quem são os alunos que estão presentes aqui, ó? Alexander. Tá aí, Alexander? Alexander. Beatriz, Diogo, Emerson, o Felipe tá aí, né? Janaína e João Vitor. Então eu tenho hoje aqui 8 alunos. Pessoal, vamos lá então? Vou começar aqui com o Diogo. Tá aí o Diogo? Abra o microfone aí, Diogo, por favor. Sua vez. Sim. Você tá vendo aí na tela? Sim, Tá baixo o seu microfone. tô vendo sim. Tá vendo? Diogo, presta atenção aí, olha. Você tá vendo o ponto A? Ah, não, então travou minha tela aqui, que eu tô vendo um bonequinho com papel na mão. Bonequinho? Você com papel na mão. Já passou essa tela aí. Você tá no slide 19. Tá travado aí? O meu travou aqui. Então, vou passar para outro aluno enquanto você destrava aí. Depois eu volto em você, tá bom? Beatriz, como é que tá o seu? Tá dando para ver? Tá sim. Beatriz, então é você, olha só. Você tá vendo o ponto A? Tô. Tá. Observa o ponto A. Não estou chamando o ponto A aí de ente geométrico. O ponto A, ele está no espaço. Presta atenção. E aí, o que você vai fazer? Você vai projetar o ponto A no plano P. Quando você projeta o ponto A no plano P, o que vai acontecer? Qual que é a imagem do ponto A? É o ponto A', correto? Sim. Então, se eu perguntar assim, olha, o que significa o A'? Aí você vai dizer, olha, o A' é a imagem de A. É como se o A' fosse a projeção de A no plano P. Tá entendendo? Então, esse é o conceito de projeção. Aí, olha só, olha o segundo agora. O que eu tenho agora? Eu não tenho um ponto mais, eu tenho o quê? Um segmento de reta. Uhum. Observa que o segmento de reta, se eu posicionar ele na posição vertical, e aí eu olho, né, por cima, imagine que o observador, ele fica por cima do objeto aí, ó. Lembra que eu falei com vocês que tem que ter o observador? Então ele olha para o segmento, só que quando ele olha de cima para baixo, ele não vê o segmento, ele vê o quê? Ele vê a coincidência de A com B. Então a imagem na realidade, a imagem projetada no plano P é o quê? A linha coincidente com B'. Então é como se você vê um alinhamento de pontos, né? Um atrás do outro assim, ó. Quando você olha uma linha, né, no topo dela assim, você não consegue enxergar um segmento, você enxerga a coincidência de pontos. Vocês entenderam, gente, esse raciocínio aí? Sim. Agora, olha só, vou dar um outro exemplo aqui. Observa esse aí, né? Erivelton. Tá aí o Erivelton? Ô, gente, tá difícil aí, né? Chama o aluno não aparece. Tem microfone, Erivelton? Pode falar. Gente, observa aí, por favor. O segmento AB, presta atenção, ele está inclinado em relação ao plano P. O que está acontecendo aí? Vocês podem ver que as linhas projetantes, elas vão descer, né, em relação ao ponto P. Lembra que eu falei que as linhas projetantes, elas são ortogonais? Que a gente está trabalhando com o sistema ortogonal, né? Então, na hora que você projeta um segmento que está inclinado no espaço, no plano P, você vai perceber que a projeção dele vai ser a linha B'. E a linha B' é o quê? Menor do que a B. Por que é menor? Porque acompanha o quê? A inclinação. Você está entendendo? Então, a linha B' é menor do que a B. A gente chama isso, né? Quer dizer, dentro do conceito nosso aqui de projeção, significa que a linha B' não está na verdadeira grandeza de AB. Então, é como se AB tivesse uma dimensão e a linha B' tem uma outra dimensão. Ou seja, a linha B' é menor. Como é que eu faço para determinar isso aí? Se eu tivesse que calcular uma medida aí, né? E esse desenho aí não tem medida não, mas dá para perceber o seguinte, que se eu tivesse o valor do ângulo e o valor do comprimento de AB,
dava para mim calcular, então, o valor de A' B', ou seja, o A' B' seria menor do que AB. Eu estou mostrando isso aí para vocês entenderem que, dependendo da posição do objeto no espaço, a imagem dele muda de tamanho. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida, gente, nisso aí? Agora, presta atenção aqui, olha. Olha esse modelo aqui. Diogo. Tá aí o Diogo? Sim, tô aqui. O Diogo, dá uma olhada nessa superfície plana aí, olha. Ela é parecida com o pentágono, né? Elas são 5 lados, tá vendo? Ó? Agora, olha lá como que esse pentágono foi colocado no espaço. Ele está um pouco inclinado no espaço. E esse plano verde aí, que é o plano P, vai receber a projeção dessa figura que está aí, ó. Então, eu tenho lá uma figura ABCD, né? Formando aí o pentágono, só que ele está inclinado. Então, na hora que eu olho de cima e projeto essa figura no plano, o que está acontecendo? Você vai ver que A', B', C', D', E' e a linha de novo vai formar a superfície projetada do pentágono no plano P. Gente, vocês estão conseguindo entender isso? Eu comecei a projetar o ponto, depois eu mostrei como que projeta um segmento de reta, depois eu peguei o segmento de reta e mudei a posição dele no espaço, tá certo? E agora eu estou usando, né, o conceito aí para projetar uma figura plana. Agora olha para frente aí, pessoal. Olha esse modelo aí. Olha esse modelo de projeção aí. Continua sendo uma projeção paralela, né? As linhas projetantes, elas passam pela o ente geométrico. O ente geométrico aí, no nosso caso, é o segmento AB aí, ó. É como se fosse essa linha vermelha aí que está no espaço. Então, na hora que as linhas projetantes passam pela linha vermelha, como ela está na mesma posição do plano, né? Quer dizer, a linha vermelha está inclinada na mesma posição do plano. Significa o quê? Que a projeção, né, que está lá no plano alfa, por exemplo, vai ter o mesmo tamanho da projeção AB. Então, nesse caso aí, não existe variação dimensional, mesmo mudando o plano de posição. Ou seja, eu coloquei o plano na vertical, projetei DC na mesma posição, então nós temos lá a projeção DC, portanto, elas são paralelas e apresentam a mesma dimensão. Mudei o plano novamente de posição, aí eu tenho EF projetado, né, no plano θ aí, ó, né? Então, você tem a mesma grandeza, ou seja, a mesma dimensão. Então, significa que a projeção vermelha aí, né, tem a mesma dimensão da projeção azul. Então, o EF aí, olha, a imagem EF tem o mesmo tamanho do objeto EF. Então, mantém a verdadeira grandeza. Tá certo, pessoal? Ok, turma? Agora, vamos lá. Vou voltar aqui na Janaína. Janaína está aí? Está com o microfone, Janaína, funcionando, por favor? Pode falar ou não? Ou não tem microfone? Tem não, né? João Vitor. Oi. João Vitor, dá uma olhada aí na atividade número 1 aí. Olha essa simulação número 1 aí. O que nós temos aí, ó? Tá dando para ver, ó? Tem um segmento AB. Aham. Você está percebendo que o segmento AB está um pouquinho inclinado? Ele está no espaço, né? Está lá posicionado no espaço. Você tem um plano logo na frente, e aí você projeta ele lá no plano. Então, qual que é o resultado nosso? A1, B1, né? Pode falar aí, fala aí. Que no caso a projeção seria menor, né? A projeção é menor, por causa da inclinação de AB. Não é isso? Mas A1, B1 significa o quê? É a imagem de AB. Agora, João Vitor, olha o número 2 aí. Aham. O que nós temos aí agora? Um segmento de reta no plano vertical. Eu já mostrei esse exemplo aí. Observa lá, ó. B, tá vendo? Ó? Olha a setinha lá na frente, ó. Tá vendo a observação? Ó? A setinha da direita para a esquerda.
Quando eu projeto um segmento de reta, né, nessa posição, do jeito que ele está aí, lá no plano de projeção, o que acontece? A1, B1 é o quê? Ele vai representar um ponto, quer dizer, ele é um segmento de reta, mas devido à posição dele no espaço, na hora que eu projeto ele, vai dar o quê? Vai dar um ponto. Agora, olha o número 3. É um retângulo plano. Observa lá o retângulo. Ele não está inclinado, ele está na mesma posição do plano. Então, se eu rebater lá, vai ficar na verdadeira grandeza. Então, significa que A1, B1, C1 e D1 têm a mesma dimensão de A, B, C e D. Correto? E o número 4? Agora, o número 4, o retângulo, ele já não está mesmo na mesma posição do plano. Ele está oblíquo. No caso de retângulo oblíquo, a projeção vai ficar menor, né? Vai ser uma projeção com dimensão menor em relação ao objeto original. Tá certo? Ô, pessoal, esse conceito que eu estou passando para vocês aí, você começa a mentalizar isso aí, porque na hora que a gente for trabalhar os objetos tridimensionais, a gente vai levar esse conceito para lá. Tá certo? Aí nós temos mais um, né? Lembrando também que até o presente momento eu mostrei a vocês apenas um plano. Agora imagina vocês eu ter que fazer a representação em 3 planos. Ou também, né, de repente fazer em 2, né? Está escrito aí, olha. E quando for para projetar em 2 planos, é possível? E em 3 planos, é possível? É claro que é possível. Eu falei lá atrás para vocês que nós podemos representar em até 6 planos. Né? Então, o normal nosso aqui, a maioria das vezes, é em 3, devido à natureza dos desenhos que a gente vai fazer. Tá certo? Então, agora, Beatriz, você de novo agora. O que eu tenho aí agora, Beatriz? O que você está entendendo aí? Olha lá. Tem o ponto A, não é isso? Isso. Você consegue ver o ponto A lá no espaço? Lá. Consigo. Você consegue ver o observador também? Consigo. Esse observador aí não são 2 observadores, não. É o mesmo observador. É porque ele muda de posição. Então, na hora que ele vai olhar o ponto A, né, para projetar o ponto A no plano vertical, então ele olha nessa posição que está aí. Quando ele vai projetar o mesmo ponto A, né, no plano horizontal, o que acontece com o observador? Ele muda de posição, então ele vai para cima. Aí ele olha de cima para baixo. Agora, olha que interessante aí. O ponto A é o mesmo. Só que aí você tem 2 planos de projeção. E esses 2 planos de projeção, eles são ortogonais. E aí você vai ter 2 pontos de observação. Consequentemente, você vai ter 2 projeções diferentes. Ou seja, você vai ter a projeção A, que é no eixo X, né? No caso aí no plano X, né? Na horizontal. E você vai ter a projeção A', que é a projeção no plano vertical aí. Você entendeu, Beatriz? Sim, entendi. Está escrito assim, olha, quer dizer que o mesmo ponto possui projeções diferentes? Sim, possui por causa da mudança, né, do observador de posição dele, né? Uma hora ele está olhando por aqui, outra hora ele está olhando por cima. Ele olha, ele está olhando e projeta na vertical, aí tem um resultado, né, da projeção, e quando ele sai dessa posição e passa para cima e olha de cima para baixo, ele projeta no plano horizontal. Aí ele vai ter outro ponto de observação e aí é uma outra projeção. Lembrando que o mesmo ponto pode produzir, nesse caso aí, produziu 2 projeções. Olha só a ideia de rebatimento agora, como que funciona. É aquele exemplo que eu dei, né? Quando eu vou projetar no espaço, que eu coloco o objeto no espaço, de acordo com a teoria de Gaspar Monge, eu tenho 2 planos de projeção assim, ó, fazendo 90 graus entre si. Se eu vou trabalhar no primeiro diedro, conforme eu estava explicando para vocês, significa que eu vou abandonar o diedro 2, o 3 e o 4. Aí eu vou ficar do jeito que está na figura anterior aí, tá vendo? Ó?
Aí eu já estou trabalhando o primeiro diedro, ó. Observa lá a posição do diedro, tá vendo? E aí, pessoal, quando eu vou fazer, então, um rebatimento, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que dar o giro de 90 graus no plano. Então, o que é que vai acontecer? Né? Esse PHP que está aí, ó, é o plano horizontal posterior. E é o mesmo plano de PHA, que é o plano horizontal anterior. Então, se você fizer o giro, o que vai acontecer? O PHP ele vai rebater em cima do PVS. E o PHA vai rebater em cima do PVI. O PVS é o plano vertical superior. E o PVI é o plano vertical inferior. Então, na hora que você faz o giro da épora, que você faz o rebatimento de 90 graus, é como se um plano ficasse chapado em cima do outro, assim, ó. E aí, nesse momento que você fez o rebatimento, você vai e vira o plano. E aí aparece essa figura que está à direita aí, ó, que é o PVS rebatido em cima do PHP. E o PVI rebatido em cima do PHA. Por que a gente tem que fazer esse rebatimento, né, girando 90 graus e depois virar o plano assim? É para a gente poder representar a projeção. Porque na hora que você está desenhando um objeto, na realidade, uma coisa é você olhar para o objeto. Né? Você olha para o objeto, projeta ele. Mas num dado momento, você vai ter que fazer esse giro aí e fazer o rebatimento do plano para você mostrar a imagem do objeto e não o objeto. Então, quando a gente está desenhando na realidade, a gente não está desenhando, né, o objeto. A gente está desenhando a imagem do objeto. E a imagem do objeto é que vai ficar projetada aí nesse plano que foi rebatido aí. Entenderam? Olha só. Beatriz, olha lá agora, esse exemplo aí do rebatimento. Se eu colocar o ponto P no espaço, olha lá o exemplo, ó. Então eu tenho uma distância de P até o plano PV, correto? Eu estou chamando aí de afastamento, ó. Da mesma forma, eu tenho uma distância de P até o plano PH, que eu estou chamando de cota. Então a medida vertical, ela é chamada de cota, não é isso? E a medida horizontal, eu estou chamando de afastamento. Agora, quando você rebate o plano e que você vira o plano e você olha de frente para ele, o que vai acontecer? Olha o desenho da direita aí. Então, você tem lá a linha terra. Lembra da linha terra? Ó? Você tem a linha terra dividindo os dois planos. E você vai ter, então, o PVS rebatido no PHP. Olha lá a projeção P2 lá. Ó. Então, a projeção P2, ela acompanha a mesma medida que ela tinha lá no plano da esquerda aí, ó. Então, a distância de P2 até na linha terra é o que a gente chama de cota. E embaixo, da mesma forma, né, como o PVI... Mas aí, se virar, muda? Não muda a medida, não. A medida é a mesma. Não, a medida não. Tô falando do afastamento e a cota. Não, nenhum dos dois muda de valor. O mesmo valor que você tem lá, no espaço, quando você rebate, permanece a mesma distância. O que vai mudar é a posição. Porque já que o plano girou, né, aí muda só a posição. Entendeu? Igual ali tá a cota na vertical. Aí se mudar, ela fica na horizontal. Não, exatamente, porque girou. Tá, mudou a posição porque girou, não é isso? Ele girou lá, ó. Você consegue ver que o pH veio para baixo? Sim. O pH vai para baixo, ó. E o que acontece com o PV? O PV continua na posição aqui, ó. É como se fosse, ó, olha aqui, imagina, olha a minha mão aqui. É como se fosse isso aqui, ó. Uhum. Ele faz assim, ó. O horizontal desce, depois vira para frente, assim, ó. Tá bom? É. Ele dá 2 giros. Aqui dá para entender um pouco melhor. O que está acontecendo aqui, Beatriz? Olha só, o ponto está no espaço, ó. Tá vendo? É um ponto só. Só que agora eu estou usando a ideia de 3 planos. O que vai acontecer aí? Um plano vai girar 90 graus, o outro gira também 90 graus e o outro 90 graus. Os 3 planos vão abrir. Então eles vão formar, né, o que a gente chama de rebatimento, né? Você vai rebater os 3 planos em 90 graus. A gente chama isso de épora.
Esse sistema que está aí na tela é o sistema adotado pela BNT. Ou seja, você pega o primeiro diedro todinho, considera 3 planos de projeção, coloca o objeto no espaço e depois você pega e faz o rebatimento dele. Né? Aí você tem as linhas projetantes direitinho, rebateu, girou o plano, aí você tem as vistas ortogonais. Olha lá, o exemplo para 2 planos. Vocês estão percebendo a épora, como que ficou? Olha a face rebatida. É interessante aí, né, gente? Olha lá. Observe o objeto no espaço, esse modelo tridimensional aí no espaço. Olha essa parte azul dele. Essa parte azul, ela está inclinada, não está? Observa lá, está inclinada. Na hora que você rebate essa parte azul inclinada, ela diminui de tamanho. Lembra da verdadeira grandeza que eu falei para vocês? Porque já que ela está inclinada, né, ela diminui um pouco o tamanho. E aí você gira o plano para baixo e vira ele de frente assim. Então, esse desenho da direita aí, ó, essa representação que está à direita, é a representação desse objeto aí na forma rebatida. Deu para entender, gente? Olha o segundo agora, ó. Virei ele agora, de posição. Agora, olha lá. Estava nessa posição. Agora eu inverti ele, ó. O que está acontecendo agora? Olha a parte azul aí. Olhou de cima, rebateu embaixo. Olhou de frente assim, ó. Rebateu no plano vertical lá, ó, no PV. Aí você vai e gira a épora, né? E faz o rebatimento do plano. Aí vai ficar desse jeito que está aí, ó. E lá em cima vai ficar só uma linha assim, inclinada assim, ó. Que é o chamando de alfa 2 aí, ó. Essa linha inclinada. Agora embaixo, pelo fato de estar inclinado, né? Essa projeção azul aí, ó, A1, B1, C1 e D1, ela não vai ter a mesma grandeza do objeto no espaço que está do outro lado. Por quê? Por causa da inclinação. Tá certo? Agora, pessoal, observa aí agora. Eu tenho aí agora um modelo tridimensional, né? Eu estou usando aí 3 planos de projeção e estou no primeiro diedro. Olha como que fica aí esse exemplo. Tá vendo? Eu tenho ele aqui melhor para vocês, ó. Aí. Agora sim, cheguei onde eu queria, para mostrar para vocês de uma forma mais visível, né? Tá entendendo agora, Beatriz? Como que gira os planos? Tô sim. Olha lá, são 3 planos agora. Como eu vou trabalhar com 3 planos, lembra que eu falei com vocês? Ó, 3 planos, coloca o objeto no espaço, e aí você vai ter a setinha ali, ó. Cada setinha dessa aí representa o observador. Então, o observador, ele olha de frente, depois ele muda de posição, ele olha de lado, depois ele muda de posição, olha de cima. Depois, assim que ele termina de observar e lança, né, as linhas projetantes sobre o objeto, nas 3 posições, o que acontece? Você rebate os planos, né? Você pode ver que cada plano gira 90 graus entre si. E depois que você rebateu os 3 planos, né, você faz a épora. O que é a épora? Você pega todos os 3 planos e vira de frente assim. Então, se você observar direitinho, essa imagem do objeto que está na épora aí, ó, nada mais é do que a imagem do objeto na forma tridimensional que estava lá no espaço, no início lá, do lado esquerdo lá. Gente, nós temos que começar a trabalhar esse raciocínio aí a partir de agora, tá? Então, na hora que você começar a olhar para o objeto agora, você já vai começar a imaginar, ó, eu tenho que rebater aqui, eu tenho que girar aqui, eu tenho que fazer essa projeção de cima para baixo, né? Então, essa posição de giro aí e o posicionamento do objeto dentro do primeiro diedro, né, isso é fundamental para nós aqui no desenho projetivo, tá bom? Então, essa é a forma que nós utilizamos aqui, de acordo com a BNT, para fazer, então, essa representação. E se a gente for fazer em 6 planos, Beatriz, olha aí. Você vai, em 6 planos, é simples de entender. Você vai imaginar que o seu objeto está dentro de uma caixa. Quantas faces tem uma caixa? Tem? Se fosse uma caixa fechada, por exemplo, e o objeto está lá dentro, nós temos o quê? 6 faces, não é? Sim. Agora, imagina você desmontando essa caixa
e fazendo o giro dela. Então, ainda bem que a gente não vai precisar trabalhar com 6 planos, né? Se a gente fosse trabalhar com 6 planos, a gente tem que trabalhar dessa forma que está aí. Mas aí nós vamos trabalhar, né, lá, fazendo o desenvolvimento dela e fazendo a épora, né, dos 6 planos, vai ficar do jeito que está nesse desenho da direita aí, ó. E aí o modelo, né, que você está projetando, que é aquele sólido que está lá no espaço, a gente trazendo ele, né, fazendo lá o rebatimento e trazendo ele para cima dos planos já em forma de épora, a gente vai ter essa representação que está aí. Pessoal, tá dando para entender? Ou tá complicado? Isso aí é a visão espacial, né? Então você tem a perspectiva, que é o modelo tridimensional no espaço. Lembra que eu falei no início da aula sobre perspectiva e vistas? É isso aí, ó. Eu tenho então a perspectiva, que é o modelo tridimensional no espaço, conforme eu disse. Depois eu tenho o quê? Os planos de projeção, que vai receber as vistas ortogonais do meu objeto. Se eu for fazer em 6 planos, fica desse jeito aí. Agora, se eu for fazer em 3, eu vou trabalhar com esses 3 que estão aí no meio. Ó. Seria a frente, né, a lateral e a superior. Tá vendo aí, olha? Vou finalizar a aula. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Plano 1. Olha lá, Beatriz, Caio, Diogo, Emerson. Espero que vocês estejam vendo aí, ó. Janaína, João Vitor. Olha lá, plano 1, vista frontal. Isso aí é o que vocês têm que aprender, ó. Plano 2, vista superior. Esses planos, gente, não mudam de posição. Isso é normalizado, tá? Plano 3, vista lateral esquerda. Plano 4, vista lateral direita. Plano 5, vista inferior. E plano 6, vista posterior. Se você olhar direitinho, né, você vai ter o objeto no espaço, aí você vai ter o rebatimento, depois você vai ter o quê? A épora, e aí você vai ter lá os planos de projeção, que são 6. Para o nosso caso, né, torno a dizer para vocês, repetindo o que eu sempre tenho falado, nós vamos trabalhar aí, olha, com o plano frontal, que é o número 1, vamos trabalhar com o número 2, que é o superior, e vamos trabalhar com o 3, que é a vista lateral esquerda, né, que é o plano lateral. Combinado, pessoal? Alguma dúvida? Minutos para dúvida. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Lá no blog, eu já estou liberando material de estudo para essa matéria aí, tá? Então, o que você já tem lá para você estudar? Você já vai entrar lá, tá certo? Eu vou mandar o link para vocês depois aí, tá? Então, tá na etapa 2, você já pode começar a estudar, né? Se você já terminou os cadernos de exercício da etapa 1 e tiver liberado, você já pode antecipar, tá? Tem alguns alunos da outra turma que já estão adiantando, eles já terminaram os cadernos da primeira etapa e eles já estão estudando, né, a matéria da segunda etapa. Então, eu já estou liberando a segunda etapa para vocês, tá certo? E aí você entra e você já vai assistir as videoaulas que estão lá sobre essa matéria que está aí na tela, né, que eu estou sobre projeção, sobre vista. Assistam as videoaulas, inclusive métodos de traçado, tem a parte prática também, né, de como trabalhar isso aí, né, com os instrumentos. Você já pode começar a estudar isso aí, porque na semana que vem, pessoal, a gente vai começar a focar na questão dos exercícios também, tá? Assim que vocês me entregarem o caderno 1 e eu estiver corrigindo ele, eu já vou lançar o caderno 2 para vocês. Então, não dá moleza não, tá? Vai estudando, acelera aí, tá? Vocês têm ainda, como são 4 aulas semanais, então aproveita o tempo assíncrono para você colocar, né, todos os conceitos em dia. Eu estou finalizando aqui hoje, tá? Não vou estender muito mais não, mesmo porque, né, já foi bastante conceito aí. Espero que vocês tenham acompanhado a aula de acordo. E como eu disse, né, essa aula vai ser publicada lá no SIGA, a partir de amanhã, né? E aí você pode acessar novamente e assistir. Tá bom? Edilson.
Pode perguntar. Na próxima atividade, a gente vai usar só 3 conceitos ou vai usar os 6 conceitos que você falou? Esses planos aí, Sim. na maioria das vezes, os 6 eu não vou adotar, não, porque os desenhos que a gente vai fazer aqui no curso de vocês são desenhos mais simples. Então não vai ter necessidade de a gente usar 6 planos aí de projeção. A gente vai trabalhar só com 3. Ou vai ser com um, tá, Diogo? É Diogo, Ok. né? Sim, sim. Ou vai ser com um plano, ou vai trabalhar com 2 ou com 3. Aí, o que vai acontecer? Na hora que vocês começarem a praticar, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando é que tem que ser com um, quando é que é com 2, que a gente mesmo é que determina. Você olha para o objeto e vê o grau de complexidade que ele tem, e você fica sabendo se vai precisar, né, de um, 2 ou 3 planos. Como os desenhos nossos são desenhos mais básicos, então normalmente com 3 planos você já resolve tudo. Você já mostra tudo que tem que mostrar do objeto, tá bom? Ok, obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Então, eu vou me despedir de vocês, então. Fica com Deus aí. Boa noite. Se tiver satisfeito já pode sair, né? Que eu vou imprimir a lista de chamada. E estou aguardando, né, o caderno de exercício de vocês, tá bom? Um abraço aí. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.